Você sabe como é que funciona uma frição numa prensa mecânica? Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas básicas, como é que funciona, como é que é o sistema. Bora pro A vídeo? embreagem é composta de três partes básicas: o rolamento da embreagem, o platô e o disco. O platô é constituído pela carcaça da embreagem, pela placa de pressão e pela mola membrana. A haste externa aciona a alavanca e o garfo de embreagem simultaneamente. O garfo puxa o mancal da embreagem contra a mola membrana, que atua como uma alavanca, retirando a pressão do disco e afastando a placa de pressão do volante. Isso resulta no desacoplamento do disco de embreagem com o volante. Desta forma, cessa a transmissão de torque para a caixa de câmbio através do eixo piloto. O platô é fixado diretamente ao volante do motor e o disco fixado sobre o eixo piloto da transmissão. O eixo piloto possui estrias para fixar o disco e a sua extremidade apoia-se sobre o rolamento fixado na parte interna do volante. Após o desacoplamento do disco e da placa de pressão, quando se pisa no pedal da embreagem, o volante continua girando por ser solidário ao virabrequim do motor. O platô também gira por estar preso ao volante. No anterior nós falamos de martelo, falamos de biela, falamos de eixo excêntrico, porém tudo isso ele tem que ter uma funcionalidade, ou seja, para o martelo descer, alguma coisa tem que fazer esse martelo receber essa força. Nessa videoaula de hoje, iremos falar sobre um componente que vai fazer isso, que chama-se freio-embreagem, a famosa frição. As prensas antigamente, antes do ano 2000, 95, 96 no Brasil, a maioria eram por chaveta. Depois foi implementada uma norma de segurança justamente porque ocorria muitos acidentes para tirar esse tipo de componente. Aí foi colocado, foi implementado o freio-frição. O que é o freio-frição? Eu não sei se vocês conhecem embreagem de carro, mas ela funciona da seguinte maneira. A embreagem é composta de duas peças, uma peça fixa e outra peça móvel. Geralmente a peça fixa ela é acoplada na parte fixa da máquina, da prensa, na estrutura. Já a móvel é acoplada no volante, ou seja, o volante vai girar com ela fixa nesse volante, sem problema nenhum. Ao ser acionado o bimanual ou outro dispositivo, por exemplo, tem prensas que ela trabalha com sensores, ou seja, quando a peça sai pronta lá na frente, o sensor, quando a peça está pronta, vai acionar para o martelo novamente. Mas esse tipo de acionamento é feito com uma servoválvula que eu vou explicar nas próximas videoaulas. Vocês precisam entender o seguinte: quando você aciona o bimanual, aquela peça que está girando no volante, ela recebendo esse sinal, ela vai se acoplar à parte fixa da máquina. Ou seja, o eixo que está imobilizado ali, ele vai receber toda essa carga e vai fazer o acionamento do martelo. Usando o conjunto de freio e embreagem pneumática da prensa. Freio liberado. Acionada a embreagem. Sai o ar. Entra o freio. Libera a embreagem, ou seja, para o volante da máquina.